Uma massa, assim como a Terra, cria ao seu redor um campo gravitacional, fazendo surgir assim uma força gravitacional, que é a força-peso, beleza? Da mesma forma, uma carga elétrica, positiva ou negativa, cria ao seu redor uma região de influência chamada campo elétrico, fazendo surgir assim uma força elétrica. Quer aprender isso? Vem comigo! Vamos lá. Campo elétrico. Campo elétrico. Pela definição, galera, a gente acabou de ver, é uma região de influência de determinada carga elétrica Qzão. Tá aqui nossa carga, beleza? Quando ela estiver aqui no espaço, ela vai criar, ela vai distorcer essa região aí do espaço, vai influenciar nela, formando assim uma região de campo elétrico. Tudo bem? Para eu saber se esse campo existe ou não, eu testo. Eu boto aqui a carga de prova. Se essa carga de prova, que eu chamo de Qzinho, tiver dentro do campo elétrico, dentro da região, vai aparecer uma força ou de repulsão, observe, ou uma força de atração. Beleza? Beleza? Observe, professor, como é que eu sei se é atração ou repulsão? Lembre, do começo do ano, duas cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. A atração ou repulsão vai depender de quê? Do sinal das cargas. Ei, Luardo, se eu colocar aqui fora do campo, vai acontecer o quê? Atração, repulsão? Não vai acontecer nada. Está fora da região de influência da carga elétrica. Beleza? Agora, bastante cuidado para você não se confundir. A carga Qzão, ela cria o campo. A carga Qzinho, carga de prova, ela só vai testar se o campo existe naquela região ou não. Beleza? Então, pessoal, como já vimos, o campo elétrico é uma região em torno de uma carga elétrica, né? Só que esse campo é toda a região. Agora a gente vai ver pontualmente o vetor campo elétrico. Cada ponto tem uma força elétrica associada a esse ponto e esse vetor campo elétrico é calculado como? O vetor força elétrica dividido pela carga de prova. É a nossa forma primeira de calcular campo. Se você pegar a força elétrica, lei de Coulomb, e jogar nessa equação, você chega nessa nova equação aqui, ó, que a gente diz que é de uma carga pontiforme fixa, ok? Duas formas de calcular o módulo do vetor campo elétrico. A ideia básica é essa, ó, carga zona Q cria o campo, cargazinha Qzinho, diz se o campo existe ou não. Testa o campo a uma certa distância, né? Essa distância aqui, ok? O que é que significa cada variávelzinha dessa, galera? Bora lá, ó. Coloquei tudinho para vocês aí, ó. Esse é a intensidade do campo elétrico, medida em Newton por Coulomb, força sobre carga, força, intensidade da força em Newton, Qzinho, carga de prova, Coulomb, Qzão, carga que cria o campo, que gera o campo, Coulomb também, K0, nossa constante eletrostática, e no vácuo tem esse valorzão aí, vimos isso em força elétrica, né? E D é a distância entre a carga Q e a carga Qzinho, medida em metros, tudo bem? Vou destacar isso aqui para vocês também, ó. A direção do vetor campo elétrico tem a mesma direção da força elétrica. A gente vai ver mais lá na frente que os sentidos podem mudar. Agora, a direção da força é a mesma direção do campo. Questão da PUC, São Paulo. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade, ó, o nosso Gzinho aí, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o campo eletrostático do planeta, que possui carga negativa, lembra disso, nessa região, vale 100 Newton por Coulomb. Determine o sinal e a carga elétrica, observe, ele quer o sinal e a carga elétrica, que é uma bolinha de gude de massa 50 gramas, deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme, constante, né, no local, e despreze qualquer outra força atuando sobre a bolinha. Vamos resolver essa questão? Aqui são os dados do problema, ok? A gravidade no local, Gzinho, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O campo elétrico, 100 Newton por Coulomb. A massa, 50 gramas. Ele quer saber o sinal e a carga elétrica que vai ter que ter a bolinha, ok? Vamos entender aqui o problema. Está aqui a região da Terra. A questão falou que carga negativa lá. Está aqui as cargas negativas. Ela quer manter essa bolinha levitando aí, sem subir nem descer, sem acelerar, devido a uma força elétrica, né? Por quê? Vai aparecer uma força para cá, que vai fazer a bolinha cair, ela está suspensa no ar. Essa força chamamos de força-peso. Para compensar a força-peso, tem que ter uma força para cima
Quem vai fazer a carga elétrica aqui embaixo da Terra é uma força de natureza elétrica, ok? Força elétrica, observe. Só que observe, ó, a força-peso, a massa tem que estar em quilogramas. 50 gramas aí, para transformar para quilograma, divide por 1000. 50 sobre 1000, 0,05 quilogramas. Nós vamos usar essa massa aí. Pessoal, a carga da bolinha, o sinal, tem que ser positivo ou negativo? Se for positivo, a Terra vai atrair a bolinha, porque os opostos se atraem, né? Então não vai adiantar. Tem que ser uma carga negativa para a Terra, que é negativa, repelê-la para cima e ficar suspenso no ar. Então a carga da bolinha tem que ser o quê? Negativa. Tudo bem? Vamos lá. Para ela ficar suspensa no ar, como a questão exige, as duas forças têm que ser iguais. Se uma for maior que a outra, vai ter aceleração, ou para cima ou para baixo. Para permanecer no equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual à força-peso. A força elétrica a gente calcula usando a carga vezes o campo. A força-peso, massa vezes gravidade. Lá no primeiro ano a gente aprendeu isso. Ó. Então, substituindo os valores aqui, ó, força elétrica, carga vezes o campo, peso, massa vezes gravidade. A carga elétrica, falta de saber, o sinal é negativo, falta agora a carga. O campo elétrico é 100, a massa em quilogramas 0,05 e a gravidade na Terra 9,8 nesse local aí, ó. Substituindo os valores, temos isso. Q vezes 100 igual 0,05 vezes 9,8. Vou dividir aqui o quadro, vou multiplicar esse 0,05 vezes 9,8 aqui em cima. Vai continuar Q vezes 100 igual a multiplicação aí, ó. 0,05 vezes 9,8 dá 0,49. Para eu isolar a carga e calcular ela, esse 100 está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Vai ficar assim, ó. Carga elétrica 0,49 dividido por 100. Estava multiplicando, mudou de membro, passou dividindo. 0,49 dividido por 100, cargazinha 0,0049. Se você quiser a resposta em notação científica ou potência de base 10, observe aí, ó. Observe aqui, ó, essa região entre o 4 e o 9, esse ponto, e a vírgula. Se você observar, voltam-se 3 casas. Então, voltou aqui, ó, 3 casas. Isso quer dizer um expoente 3 negativo da potência de base 10. Essa resposta é, portanto, carga 4,9, a vírgula foi para ali agora, ó, vezes 10, voltando 3 casas, menos 3 coulomb, ok? Então, o sinal da carga vai ser negativo para ter uma força de repulsão e o valor da carga, 4,9 vezes 10 a menos 3 coulomb. Essa aqui é a nossa resposta.